A escola austríaca de economia é uma das tradições mais influentes e distintas do pensamento econômico moderno. Para compreendê-la adequadamente, é necessário retornar ao final do século XIX, período marcado por transformações políticas, sociais e intelectuais profundas. O mundo atravessava um processo acelerado de industrialização, a ciência econômica estava em busca de maior rigor metodológico, e os debates sobre o valor, os preços e o funcionamento dos mercados ocupavam o centro das discussões acadêmicas. Foi nesse cenário que emergiu a figura de Karl Menger, considerado o fundador da escola austríaca. Menger nasceu em 1840, no Império Austro-Húngaro, e desde cedo demonstrou interesse por filosofia, direito e ciências sociais. Diferentemente de muitos de seus contemporâneos, não se contentava em apenas repetir as ideias predominantes, buscava compreender os fenômenos econômicos a partir da observação direta da ação humana. O ponto central de sua contribuição foi a publicação, em 1871, de sua obra mais célebre, Princípios de Economia Política. Este livro marcou o início de uma nova forma de pensar a economia, inaugurando o que se convencionou chamar de Revolução Marginalista. Antes de continuar, se você gosta de entender a fundo as origens das grandes ideias que moldaram o mundo, aproveite para se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo a mais pessoas. Para entendermos a importância dessa revolução, precisamos recordar o debate sobre a teoria do valor que dominava a economia até então. Durante séculos, prevaleceu a chamada teoria do valor-trabalho, defendida por economistas clássicos como Adam Smith, Davi Ricardo e, posteriormente, Karl Marxismo. Segundo essa visão, o valor de um bem estaria determinado principalmente pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Embora essa ideia parecesse intuitiva, ela apresentava sérias dificuldades para explicar situações concretas. Um exemplo clássico é o chamado paradoxo do valor, ou paradoxo da água e do diamante. A água, essencial para a vida, tem geralmente baixo preço de mercado, enquanto o diamante, supérfluo em termos de sobrevivência, é altamente valorizado. Como conciliar isso com a teoria do valor-trabalho? Karl Menger apresentou uma solução inovadora. Para ele, o valor não é algo objetivo e externo, mas sim subjetivo, dependente da importância que cada indivíduo atribui a um bem em determinado contexto. Assim, a água, embora indispensável, é abundante em muitas regiões, e por isso seu valor marginal, isto é, o valor da unidade adicional disponível, tende a ser baixo. Já os diamantes, por serem raros, possuem um valor marginal elevado. Essa ênfase na subjetividade do valor revolucionou a teoria econômica e abriu caminho para uma compreensão mais realista dos preços e das trocas. A partir daí, Menger desenvolveu a noção de que os preços de mercado são o resultado da interação entre as avaliações subjetivas dos indivíduos. Esse insight foi fundamental para romper com a visão determinista da economia clássica. O mercado não era apenas um mecanismo impessoal guiado pelo trabalho ou pelo custo de produção, mas sim um processo dinâmico formado pelas escolhas humanas. Essa perspectiva colocou a ação individual no centro da análise econômica, e esse enfoque se tornaria a marca registrada da escola austríaca. Se até aqui você está acompanhando bem, comenta aí embaixo, você já tinha ouvido falar de Karl Menger antes? Quero saber quantos já conheciam essa história e quantos estão descobrindo agora. O contexto histórico também ajuda a explicar por que as ideias de Menger tiveram tanta repercussão. O Império Austro-Húngaro era, naquela época, um mosaico de culturas, línguas e tradições, abrigando uma diversidade social sem paralelos na Europa. A vida intelectual em Viena era vibrante, marcada por debates em filosofia, psicologia, direito e artesanato. Essa atmosfera favoreceu o surgimento de pensamentos inovadores e interdisciplinares. Além disso, havia uma insatisfação crescente com as teorias econômicas clássicas, que pareciam incapazes de explicar os novos fenômenos da industrialização, das crises financeiras e das transformações sociais. Menger, além de acadêmico, foi também um pensador prático. Ele se preocupava com a clareza e a aplicabilidade de suas ideias. Diferentemente de abordagens excessivamente matemáticas, seu estilo era qualitativo, quase filosófico, voltado para a compreensão das leis universais que regem a economia.
Isso gerou críticas por parte da chamada escola historicista alemã, que defendia que a economia deveria se basear em descrições históricas e dados empíricos. Menger, por sua vez, sustentava que havia princípios universais de ação humana que podiam ser deduzidos logicamente. Esse confronto, conhecido como Methodenstreit, ou disputa dos métodos, foi decisivo para consolidar a identidade da escola austríaca. O legado de Karl Menger se fortaleceu porque ele não ficou isolado. Seus discípulos, como Eugen von Bombauer e Friedrich von Wieser, deram continuidade e aprofundaram suas ideias. Bombauer se destacou por suas análises do capital e do juro, enquanto Wieser desenvolveu a noção de custo de oportunidade. Mas, no núcleo de tudo, permanecia a contribuição inicial de Menger, a centralidade da ação humana, a subjetividade do valor e a ideia de que a economia é um processo espontâneo, não um sistema planejado. Se esse conteúdo faz sentido para você, não esqueça de compartilhar este vídeo com algum amigo interessado em economia ou filosofia. Essa é uma forma simples de apoiar o canal. Em síntese, a origem da escola austríaca em Karl Menger deve ser entendida como parte de um movimento maior de renovação do pensamento econômico no século XIX, mas com características muito próprias. Ela surgiu em um contexto de transformações históricas intensas, ofereceu respostas a problemas teóricos não resolvidos, estabeleceu uma visão singular sobre a economia, uma ciência que parte do indivíduo, de suas escolhas e de suas avaliações subjetivas. Ao compreender esse momento fundacional, percebemos por que a escola austríaca continua atual e relevante. Seu ponto de partida, a ênfase no indivíduo e na subjetividade do valor, permanece como um contraponto poderoso às visões mais mecanicistas e coletivistas da economia. Karl Menger, com sua obra, não apenas resolveu o paradoxo do valor, mas também inaugurou uma tradição que influenciaria gerações de economistas, entre eles Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, cujas ideias moldariam debates fundamentais do século XX. Portanto, ao introduzirmos a escola austríaca, é essencial reconhecer que tudo começou com a ousadia intelectual de Menger, em Viena, no final do século XIX, e com sua capacidade de enxergar que a economia é, antes de tudo, o estudo da ação humana em busca de fins, sob condições de escassez. Essa visão transformou para sempre a maneira como entendemos os mercados, os preços e o papel do indivíduo na vida econômica. Para fechar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos, onde vamos avançar para os desdobramentos da escola austríaca em Mises e Hayek. Até lá!